Quer aprender a usar taxas equivalentes? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na sua formação financeira básica. Bom, estamos aqui com um assunto muito importante que é taxas equivalentes. Na verdade, uma continuidade, né? Nós já tivemos uma primeira videoaula. Se você chegou aqui agora, eu vou deixar aqui no card, né, na parte superior do vídeo, para que você possa acessá-la, tá bom? Bom, a gente parou por aqui, né? Com a seguinte pergunta, né? Como foi que nós chegamos a essas fórmulas aqui? Antes de desenvolver essas fórmulas para vocês, fazer uma abordagem mais matemática, vou mostrar para vocês aqui as relações, né, de periodicidade, suas respectivas fórmulas aqui. Veja, eu já tinha comentado na primeira videoaula que basicamente a gente tem uma única fórmula, né? A mudança que a gente percebe é com relação à potência, né? Por exemplo, de mês para ano, a gente eleva a 12. Né? De bimestre a ano, a gente eleva a 6. Né? Por que a gente está elevando a 12? Porque eu tenho 12 meses dentro de um ano. Por que a gente eleva a 6? Porque a gente tem 6 bimestres dentro de um ano. Então, percebam que o destaque aqui da fórmula está justamente na potência, olha só. Tá certo? Da mesma forma, trimestre e ano, eleva a 4. E quadrimestre e ano eleva a 3. Tomem cuidado, né? Porque normalmente a gente quer elevar a 3, né? Por conta do trimestre, ele dá a ideia para a gente do número 3, né? Mas eu tenho que pensar quantos trimestres tem dentro de um ano. São 4 trimestres, tá certo? Por isso que é elevado a 4. Quadrimestres, aqui na verdade seria 4 meses, né? Cuidado, né? Que na verdade eu tenho 3 quadrimestres dentro de um ano. Por isso aqui é elevado a 3. E semestre e ano a gente usa a potência 2, né? Porque eu tenho 2 semestres dentro de um ano. Tá certo? Então veja que a gente não tem muita modificação de uma fórmula para outra. Olha, e aqui, ó, veja que é o inverso, né? A gente eleva a 1 sobre 12, né? Tá certo? Se a gente capitalizou o 12 aqui, então a gente vai tirar 12 capitalizações. Como que a gente tira? Elevando ao inverso de 12, 1 sobre 12. Da mesma forma aqui, ó, 1 sobre 6. Tá certo? Capitalização aqui 6 vezes. Então, 1/6 a gente tira, né? E aí a gente sai de uma taxa maior para uma taxa menor. O trimestre não é diferente. Veja que a gente usa aqui o 4, né? E então o inverso seria 1 sobre 4. Então, se eu estou saindo de uma taxa maior para uma taxa menor, né, que eu chegar em trimestre, então eleva a 1 sobre 4. Da mesma forma, quadrimestre a gente eleva a 1 sobre 3 e o semestre a 1 sobre 2. Meus amigos, essas são as principais fórmulas, essas são as que mais aparecem. Eu quis trazer aqui para vocês, porque daqui a pouco a gente vai começar a fazer uma abordagem mais matemática e essas informações que foram passadas aqui, elas em tese seriam suficientes para resolver a maioria das questões que envolvem taxas equivalentes, tá certo? Olha, ainda há uma outra, que é a relação entre dia e mês. Muito comum também, né? A gente eleva a taxa que está o dia a 30, né? E o inverso, 1 sobre 30. Então, quando eu vou de dia para mês, elevo a 30 e o contrário, de mês para dia, eleva a 1 sobre 30, tá certo? Isso é claro, levando em consideração os juros comerciais, certo? Que o mês teria 30 dias, tá bom? Quando você estiver utilizando essa conta aqui, por exemplo, para a taxa over, né? Aí a gente tem mudanças. Mas a gente vai falar mais sobre isso na videoaula que diz respeito à taxa over, tá certo? Bom, vamos agora tentar responder as perguntas, né? Ou a pergunta com relação a como foi que surgiu, como foi que nós chegamos, né? Aquelas fórmulas que nós tratamos no slide anterior. Bom, então como foi que nós chegamos a essas fórmulas aqui? Vamos lá? Primeiro, lembrar da videoaula anterior, né? Que calculamos o montante, o valor futuro para cada uma dessas taxas aqui. Inicialmente a gente fez a transformação
e identificamos que 1% ao mês seria equivalente a 12,68250% ao ano, ou vice-versa, né? Que essas taxas aqui seriam equivalentes. E aí o passo seguinte foi provar, né, através do valor futuro, né, encontrar o montante. Porque as taxas equivalentes, elas só seriam equivalentes se e somente se aplicadas ao mesmo capital, nós usamos 1.000 aqui, e ao mesmo tempo, né, usamos aqui 12 meses, desse lado aqui 1 ano, elas produziriam o mesmo montante. Pois bem, foi o que aconteceu, né, elas produziram o mesmo montante. A gente já sabia, né, porque a gente usou essa fórmula aqui de transformação, mas a gente quis tirar uma prova, né, e deu ok, né, valor futuro de 1% ao mês foi exatamente igual ao valor futuro de 12,68250% ao ano. Bom, então como é que a gente pode começar? Partindo do pressuposto de que os valores futuros, né, produzido pela taxa mensal produzido pela taxa ano são iguais, né? São valores futuros iguais. São valores futuros iguais, vamos usar aqui a fórmula de cada um, ó. PV vezes 1 mais IM, né, que é a taxa mensal elevada a 12. E substituindo aqui a fórmula, PV vai ser 1, PV vezes 1 mais a taxa ano elevada a 1. Bom, o que é que a gente pode fazer aqui? Vamos usar aqui a caneta, porque fica mais fácil para a gente acompanhar o raciocínio. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai cortar, né? Já que os valores presentes seriam iguais. E aí sobra 1 mais a taxa mensal elevada a 12 igual a 1 mais a taxa ano elevada a 1, né? Bom, a gente pode escolher isolar um dos dois aqui, né? O primeiro que a gente vai isolar é a taxa mensal, que é essa daqui, tá certo? Então a gente traz aqui para cá a fórmula, né? Na verdade não é a fórmula, mas essa etapa aqui, né, da equação. E a gente vai usar aquela regrinha onde a gente coloca 1 sobre 12 na potência do primeiro membro aqui e 1 sobre 12 também na potência do segundo membro. Então, dos dois lados da equação, né? A ideia é justamente para cortar isso aqui. A gente consegue eliminar, né? Porque 12 vezes 1 vai dar 12, dividido por 12 dá 1. E essa base aqui elevada a 1 vai ser ela mesma, então sobra 1 mais a taxa mensal. E 1 vezes 1 vai dar 1 dividido por 12. Então, a potência fica aqui assim, ó, 1 sobre 12. Então, a taxa mensal, isolando aqui, passando esse 1 para o outro lado, ele vem para cá negativo, olha ele aqui, ó. Temos aqui a fórmula, e aí, é claro, a gente não pode esquecer de multiplicar por 100, né, porque se trata de uma porcentagem. Então, veja que essa fórmula aqui, essa daqui de cima, ó, essa daqui, ó. Aqui é para encontrar a taxa mensal tendo a taxa ano. Então, se a gente colocar esses 12,68250% ao ano aqui dentro, né, a resposta da taxa mensal deve ser 1% ao mês. Tá certo? Bom, do outro lado, já que isso aqui é a equação, a gente pode isolar a taxa ano, né? Montando aqui a fórmula para encontrar a taxa ano. Isolando aqui a taxa ano, veja só, a gente mudou aqui a posição, né? Eu trouxe ele para cá, para o primeiro membro, né? E joguei isso aqui para o segundo membro, tá certo? Não muda, né? Já que é uma equação. Como aqui a potência é 1, a base elevada a 1 vai ser ela mesma, então permanece aqui. Aqui está elevada a 12, também permanece. O que eu vou fazer é jogar 1 para lá e ele vai vir negativo, olha ele aqui. Então a taxa ano é igual a 1 mais taxa mês elevada a 12 menos 1 e, claro, multiplicando por 100, já que se trata de porcentagem. Essa fórmula é essa daqui de baixo, tá certo? Bom, eu vou apagar tudo aqui para a gente não atrapalhar o raciocínio seguinte, tá? Então vamos lá. Eu tenho que encontrar aqui a taxa mensal para provar se está tudo ok, se está tudo certinho, tá bom? Olha só, substituindo aqui, ó, o 0,12,683, né? Quando a gente divide esse valor aqui por 100, ele vai dar esse resultado, né? Elevado a 1 sobre 12 da fórmula, menos 1 vezes 100. Próximo passo é somar 1 mais a decimal, né? Que vai dar 1,12683, elevado a 1 sobre 12 menos 1 vezes 100. Passo seguinte é resolver essa potência, vai ficar 1,01.
menos 1 da fórmula vezes 100. 1,01 menos 1 vai dar 0,01 vezes 100, vai dar 1% ao mês. Então veja que deu certo, porque a gente trouxe aqui a taxa ano e encontramos a taxa mês, ok? Então usamos essa taxa aqui para encontrar a taxa mensal. Usamos a fórmula aqui. Vamos usar essa fórmula aqui para encontrar a taxa ano, supondo que tivéssemos aqui a taxa mês. Taxa ano vai ser igual a 1 mais a taxa mês, que é 1%, né, que é essa daqui, dividido por 100, vai dar 0,01 elevado a 12, menos 1 vezes 100. Resolve a potência, vai dar 1,12683 menos 1. Subtraindo vai dar 0,12683, multiplica por 100, chegamos aqui à taxa anual de 12,68250% ao ano, batendo com o resultado que está aqui. Tá certo? Então tá aqui, meus amigos, a explicação de como foi que nós chegamos a cada uma dessas fórmulas. Dependendo do livro que você venha utilizar, alguns autores preferem usar aqui a ideia de raiz, né? Então não usa a potência aqui 1 sobre 12, por exemplo, né? Usa a base de 1 mais a taxa ao ano, né? Elevada aqui a 1 sobre 12, mas no formato de radiciação, né? Lembrando que aqui é 1 e aqui é 12, né? Então ficaria 1 sobre 12. Portanto, tanto faz, né, você usar essa fórmula aqui ou essa outra fórmula aqui, ok? Bom, o segundo exemplo foi transformando aqui, né, a taxa de 2% ao bimestre em semestre. Chegamos aqui a 6,12080, né? Então a gente quer encontrar a explicação, né, para essas duas formas. A explicação é a mesma, né, do slide anterior, mas acho importante a gente trazer para efeito de exemplificação, para efeito didático, né, para que você possa ver uma outra relação, né? Ali é mês e ano, aqui é bimestre e semestre, né? Bom, o procedimento foi o mesmo, meus amigos. A gente encontrou aqui o montante para essa taxa de 2% ao bimestre de 1.126,16 e encontramos aqui também para a taxa de 6,12080% ao semestre o montante de 1.126,16. Os montantes aqui são iguais e a gente vai partir desse pressuposto, né, de que as taxas equivalentes produziriam o mesmo montante desde que aplicada ao mesmo capital, nesse caso aqui de 1.000, e o mesmo tempo de 12 meses, né? Ou equivalente a um ano. A gente está usando 6 aqui, porque dentro de um ano tem 6 bimestres, né? E a gente está usando 2 aqui, porque dentro de um ano temos 2 semestres. Nós explicamos isso com mais detalhe na videoaula anterior, ok? Bom, então o valor futuro bimestral, né, da taxa bimestral é igual ao valor futuro da taxa semestral. Usando aqui a fórmula do valor futuro, substituindo, o PV vezes 1 mais a taxa bimestral elevada a 3, igual ao PV vezes 1 mais a taxa semestral elevada a 1. Bom, cuidado com isso aqui, né? Porque a relação agora é bimestre e semestre, né? Então, dentro de um semestre eu tenho 3 bimestres e dentro de um semestre eu tenho um semestre, né? Já que aqui é a taxa semestral, tá certo? Bom, o PV a gente vai cortar um com o outro, vou usar a caneta aqui para facilitar. A gente corta PV com PV, né? Sobra apenas os fatores aqui de capitalização, né? E aí eu posso isolar tanto a taxa bimestral ou eu posso isolar a taxa semestral. Posso fazer os dois, é o que nós vamos fazer, mas vamos começar pela taxa bimestral aqui, ó. Então tá aqui o fator 1 mais a taxa bimestral elevada a 3 igual a 1 mais a taxa semestral elevada a 1. A gente usa aqui a potência 1/3 para cada lado, né? Com o mesmo objetivo que explicamos na videoaula anterior, justamente para cortar esse aqui com esse aqui. E aí o 1 mais IB, né, que é a taxa bimestral, ela sai do parênteses, e aí vai ficar mais fácil de isolá-la. E 1 multiplicado por 1, regrinha da potência, né? Vai dar 1 dividido por 3, tá certo? Então, esse 1 que está aqui, ó, a gente vai passar para o outro lado da equação, ele vai ficar negativo, olha ele aqui, ó. O fator agora fica elevado a 1/3, menos 1, vezes 100, tá certo? Olha, isolando a taxa semestral,
eu trouxe para esse lado aqui, né? E esse que estava no primeiro membro eu trouxe para o segundo membro, para facilitar aqui para a gente. Essa base aqui elevada a 1 é ela mesma, a gente não tem muito o que fazer, e repete 1 mais a taxa bimestral elevada a 3. Eu vou isolar aqui a taxa semestral, correndo 1 para o outro lado da equação, ele vai negativo. Exatamente como está aqui. Então, 1 mais a taxa bimestral elevada a 3, menos 1, multiplica por 100. Tá certo? Vamos aqui tirar as provas, ver se está tudo ok. Então, substituindo aqui a taxa semestral, que é essa daqui, ó, dividido por 100, ela fica nessa decimal aqui. Somamos com 1, vai ficar 1,06121 elevado a 1/3 menos 1 vezes 100. A gente resolve essa potência, né? Vai ficar 1,02, a gente pode resolver isso aqui facilmente utilizando HP, menos 1 vezes 100, a gente subtrai, vai ficar 0,02 vezes 100, 2% ao bimestre. Então bateu, né? A gente usou essa fórmula aqui, ó. Usando essa taxa, chegamos aqui a 2% ao bimestre. Agora a gente vai usar essa fórmula aqui, usando 2%, para ver se a gente chega em 6,12080, tá bom? Vamos lá. Tá, taxa semestral igual a 1 mais 0,02, já substituindo aqui, ó. O 2 dividido por 100 vai ficar 0,02 elevado a 3 menos 1 vezes 100. A gente resolve o parênteses, fica 1,02 elevado a 3. Resolvemos a potência, fica 1,06121 menos 1. Vai dar 0,06121 vezes 100, transformando em porcentagem, fica 6,12080% ao semestre, batendo com esse resultado aqui. Tá certo? Então, novamente, alguns autores preferem utilizar raiz, né, para indicar a potência em fração, né? Ao invés de indicar a potência em fração, eles resolvem usar em radiciação. Tanto faz, essa fórmula aqui ou essa, a gente terá o mesmo resultado, ok? Vamos agora para as resoluções na HP. Olha, nessa primeira aqui, a gente vai, como se a gente fosse começar daqui, a gente vai para HP. F-clear reg, né, limpando a memória da HP. Depois a gente usa essa base aqui, ó, 1,12683, enter. 12 que inverte. Essa função aqui é essa daqui, ó. De repente é nova para você. A branca, tá? Não a azul. Que inverte, ó. Por quê? Porque o 12 está invertido. Isso só vai ser útil para os números que forem inversos, tá, gente? Então, 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 10, 1 sobre 12, tá bom? Para número invertido. Aí 12, o inverso do número, né? Que eleva, né? Esse y elevado a x é essa função aqui que encontra a potência. 1 que subtrai, que é esse 1 aqui, e 100 que multiplica. Vai aparecer no visor 1% ao mês. Tá certo? A indicação de 1 aqui, ó. O próximo, a gente também toma isso aqui, ó, como a nossa base de referência para o cálculo. F-clear reg, 1,01 enter, que é o que está aqui na base. O 12, que eleva. Repare que aqui a gente usa somente essa função. A gente não usa a função invertida. Por quê? Porque a potência não está invertida, né? Ela é inteira aqui, tá certo? 1 que subtrai, 100 que multiplica. Chegamos aqui a 12,68250. Esse formato aqui e esse formato aqui é o formato analítico, tá, gente? Aqui embaixo, mostrando para vocês como resolver na calculadora HP12C. Do mesmo modo aqui, ó, F-clear reg, né? A gente vai usar isso aqui como base, né? Essa linha aqui do cálculo. 1,06121, que é a base, enter. 3, que inverte, a gente diz para HP que é o número invertido, depois que eleva a potência, tá bom? 1 que subtrai, ele aqui, e 100 que multiplica, vai aparecer no visor os 2% aqui, indicando 2% ao bimestre, tá certo?
F-clear reg, 1,02 enter, que é a base aqui, ó. 3 que eleva, que é esse y elevado a x. Aqui ele está inteiro. 1 subtrai, está aqui, 1 subtrai. Depois 100 que multiplica. 100 que multiplica. O visor vai aparecer 6,12080. Ok? Bom, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro esse assunto. Inicialmente eu fiz uma abordagem mais rápida, né? E em seguida eu fiz uma abordagem mais técnica com alguns aprofundamentos matemáticos, né? De como foi que nós chegamos naquelas fórmulas ali. Em alguns momentos dos estudos de vocês, pode ser que você necessite tratar de como foi que chegou naquelas fórmulas. E aí por isso que eu fiz questão de trazer para vocês, tá certo? Mas a gente pode, evidentemente, de imediato, né, usar uma fórmula como essa sem precisar ter que desenvolvê-la, né? Basta apenas que você lembre da relação, né, entre as unidades de tempo que está em jogo ali. Tudo bem? Então, mais uma vez, eu espero que tenham contribuído aí para os estudos de vocês, o desenvolvimento na área de matemática financeira, cálculo financeiro, ou até mesmo alguém que está revisando, né? E sugiro que continue aqui no Sala de Valor, acompanhando, inclusive, essa série, né, sobre taxas de juros, que é muito importante para o desenvolvimento como um todo, na área de finanças. Tá bom? Então, vou ficando por aqui e aguardo vocês nas próximas videoaulas. Tchau e até mais.